Vamos abrir a palavra do Senhor, Josué. Nós estamos agora no capítulo 8. Josué, capítulo 8. Quero falar hoje sobre segundas chances. Domingo passado nós vimos o problema do pecado de Acã, e esse pecado trouxe sérios problemas para toda a nação de Israel. No capítulo 8, nós vemos a misericórdia do Senhor, Deus dando novas oportunidades para o povo de Israel. Vamos ler o capítulo 8 de Josué? E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, a sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei. E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite, com a seguinte ordem: atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela. Fiquem todos alertas. Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem, como fizeram antes, fugiremos deles e nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: estão fugindo de nós como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, a entregará em suas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês incendiarão. Façam o que o Senhor ordenou. Atentem bem para as minhas instruções. Então Josué os enviou. Eles foram e ficaram de emboscada entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué, porém, passou aquela noite com o povo. Na manhã seguinte, Josué passou em revista dos homens, e ele e os líderes de Israel partiram à frente deles para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram, aproximaram-se da cidade pela frente e armaram acampamento ao norte de Ai, onde o vale os separava da cidade. Josué pôs de emboscada cerca de 5.000 homens entre Betel e Ai, a oeste da cidade. Os que estavam no acampamento ao norte da cidade e os que estavam na emboscada a oeste tomaram posição naquela noite. Naquela noite Josué foi ao vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todos os homens da cidade se apressaram, levantaram-se logo cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha. No local de onde se avista a Arabá, ele não sabia da emboscada armada contra eles atrás da cidade. Josué e todo Israel deixaram-se perseguir por eles e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai foram chamados para persegui-los. Eles perseguiram Josué e foram atraídos para longe da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai e em Betel. Todos foram atrás de Israel. Deixaram a cidade aberta e saíram em perseguição de Israel. Disse então o Senhor a Josué: estenda a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois nas suas mãos entregarei a cidade. Josué estendeu a lança na direção de Ai, e assim que o fez, os homens da emboscada saíram correndo da sua posição, entraram na cidade, tomaram-na depressa e a incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça da cidade subindo no céu, não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiam para o deserto se voltaram contra eles e os perseguiram.
Vendo Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que toda desta subia fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Outros homens israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de modo que foram cercados, tendo os israelitas dos dois lados. Então os israelitas os mataram sem deixar sobreviventes nem fugitivos. Mas prenderam vivo o rei de Ai e o levaram a Josué. Israel terminou de matar os habitantes de Ai no campo e no deserto, onde os tinha perseguido. Eles morreram ao fio da espada. Depois disso, todos os israelitas voltaram à cidade de Ai e mataram os que lá haviam ficado. 12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Era toda a população de Ai, pois Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes de Ai. Mas Israel se apossou dos animais e dos despojos daquela cidade, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Josué. Assim Josué incendiou Ai e fez dela um perpétuo monte de ruínas, um lugar abandonado até hoje. Enforcou o rei de Ai numa árvore e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que tirassem o corpo da árvore e que o atirassem à entrada da cidade, e sobre ele erguesse um grande monte de pedras que perdura até hoje. Então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedra não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Ali, na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras da lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com os seus líderes, os seus oficiais e os seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que a carregavam. Metade do povo estava em pé defronte ao monte Gerizim e metade defronte do monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as leis da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante de Tua santa palavra, de Seu texto sagrado, abrimos nesta noite e de maneira, ó Deus, com reverência, o lemos, o proclamamos e desejamos nesta hora, ó Pai, compreender Tua vontade para as nossas vidas. Traz-nos Tua santa iluminação por meio do Teu Santo Espírito. Abra o nosso entendimento, nosso coração e nos conduz, ó Deus, a compreender o Teu querer e a Tua vontade nesta noite, em nome de Jesus. Amém. O livro de Josué é o livro da conquista do povo de Israel. E o livro de Josué é um livro muito questionado por muitas pessoas. Nós tínhamos um irmão que frequentava a igreja e terminava o culto, ele vinha justamente no livro de Josué, ele lia e fala assim: como você pode adorar um Deus tão sanguinário assim? Um Deus que mata homens, mulheres e crianças, porque esse Josué é um assassino. Se fossem nossos dias, nós diríamos então que Josué é o Vladimir Putin. Como nós vamos interpretar isso, pastor? Queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é a verdade de Deus. A palavra de Deus, nas suas afirmações, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para corrigir, admoestar e levar a todo homem a toda boa obra. Esta é a palavra de Deus. Nós não mudamos, nem acrescentamos e nem tiramos
nenhum texto da palavra de Deus. Muitas pessoas, nesse ano que estamos desafiando a igreja a ler a Bíblia, me perguntaram: pastor, como que foi essa questão lá do povo pré-diluvianos, como que foi essas questões todas? Então tem muitas pessoas que têm dificuldade em lidar com textos assim. Como que nós lidamos com um texto assim? Primeiramente, nós precisamos entender que Jesus Cristo, nós acabamos de cantar, para onde iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Nós interpretamos o Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo. Essa é uma regra da hermenêutica. Nós interpretamos a palavra de Deus à luz da vida de Jesus Cristo. E nós precisamos compreender o contexto que está sendo estabelecido aqui. O contexto que está sendo estabelecido é um contexto de uma nação, de uma pátria. E uma nação, para existir, é necessário algumas coisas para que ela tenha existência. Primeira questão, ela precisa ter uma terra, onde ela possa ser o berço, onde ela possa gerar e ter prosperidade. Por isso, Josué é o líder da conquista da terra, porque eles estão formando o propósito de Deus, que é a nação de Israel. Para se ter uma nação, é necessário, então, ter pessoas que vão liderar essa nação. No caso, aqui nós experimentamos um sistema de governo que se chama teocrático. Deus escolheu Josué, e Josué, então, é o líder desta nação. E ele tem os seus conselheiros, que então são os sacerdotes e os seus levitas. Esta nação, e toda nação, é necessário ter um organismo que seja capaz de defendê-lo. Assim como nós, brasileiros, nós temos as forças armadas, que são constituídas pelo exército, marinha e aeronáutica, o povo de Israel, então, ele tem um grupo de batalha. E esse grupo de batalha é esse grupo que está entrando no processo da conquista da terra. Então, estamos estabelecendo uma nação que está conquistando uma terra, porque essa terra é uma promessa de Deus para esta nação. Este exército, então, está seguindo, marchando à luz, ao comando de Josué, e também para a conquista do povo de Israel. Essa nação, a nação de Israel. Nós vimos então que, para a chegada da conquista, os 6 primeiros capítulos de Josué são maravilhosos. O 7º e 8º traz essas confusões para a gente ter que lidar. Primeiro, o pecado lá de Acã. Mas antes do pecado de Acã, eu quero lembrar para os irmãos os 2 milagres que aconteceram anteriormente. O povo passou a seco pelo rio Jordão, que estava cheio, igual o nosso rio Araguaia está cheio agora. Imagina aquele rio Araguaia parar e de repente o povo todo atravessar. Imagina que atravessaram aqui quase 2,5 milhões de pessoas a pé atravessando. Um milagre, uma maravilha de Deus. Esse povo então, ele vai e conquista conquista Jericó sem nenhuma força militar, sem nenhuma força de luta inicial. Esse povo conquista Jericó simplesmente obedecendo a Deus. E Deus diz a eles que eles deveriam cercar aquela cidade por 7 vezes. E no último dia eles dariam um brado, as ruínas caíram, eles entraram, conquistaram todos. E ali tinha um princípio que Deus disse que não poderia ser ferido. E o princípio foi que todo o despojo dessa primeira conquista seria dele, e que não era para ninguém do povo de Israel pegar o despojo. Nós vimos semana passada, então, que um infeliz no meio de Israel desobedeceu, e aí esse infeliz pegou parte do despojo. Por que não poderia ser? Nós precisamos entender que essa nação de Israel, é uma nação que está estabelecida dentro de um princípio bíblico, dentro do princípio da palavra de Deus. Então, o primeiro despojo, as primeiras ofertas eram do Senhor, porque as primícias sempre são do Senhor. Esse é o princípio. Desde o Gênesis até hoje se perdura isso. Esse princípio de que as primícias são do Senhor, o nosso Deus.
Tudo que nós granjeamos é porque o Senhor, o nosso Deus, nos dá. E é isso que nós estamos vendo no texto. E ele diz que se nós obedecermos a ele, nós conquistaremos e nós avançaremos. O povo de Israel, um infeliz, não fez isso. Como que eles descobriram? Nessa cidade de Ai, eles foram, e o próprio exército de Davi virou e falou assim: não, lá é um exército pequeno, são só 15 mil homens, vamos só com a nossa primeira brigada que a gente vai conquistar. O que acontece? Eles derrotam, morrem israelitas lá, e aí esse povo volta, e aí Josué e a nação e os líderes rasgam as suas vestes, caem e tentam entender o que aconteceu. Senhor, o Senhor nos abandonou? Senhor, o Senhor nos esqueceu aqui? Nós perdemos essa batalha, e agora o que vai ser de nós diante das nações? E Deus diz para Josué: há um pecado, alguém não me obedeceu. Acã, então, ele teve a coragem de ir na frente de Israel e dizer que ele havia pego o despojo. Mesmo se arrependendo, ele teve que pagar pelas consequências do seu pecado, porque é assim. Deus nos perdoa, sim ou não? Deus nos perdoa, mas Deus tira as consequências do nosso pecado? Não. Ele nos perdoa, ele perdoou Acã. E o princípio da lei judaica que está lá em Levítico, alguém que desobedecesse, que levasse à morte algum israelita, o princípio era que olho por olho, dente por dente. Ele deveria morrer. Morreu Acã e toda a família dele, para se cumprir o princípio da lei de Deus. E aqui nós estamos no momento, no capítulo 8, em que Deus está dando a segunda chance para o povo de Israel. E aqui tem uma lição sobre o pecado, porque o pecado, no primeiro momento, ali no capítulo 7, errar o alvo, desobedecer. Mas aqui no capítulo 8, aqui nos diz algo diferente sobre o pecado. E o que é diferente sobre o pecado? O pecado é você querer antecipar o que você acha que Deus poderia te dar. Dá para você entender isso? O pecado aqui nos mostra que Deus iria dar os despojos de Ai para os homens, pela conquista. Acã, ele quis se antecipar, ele quis ter uma bênção a mais, porque ele estava ali na batalha. Sabe aquela oração que às vezes a gente faz: Senhor, eu não mereço passar por isso? Acã estava mais ou menos isso. Olha o tanto que os nossos pensamentos podem nos levar a um desvio enorme diante de Deus. Então o pecado nos leva justamente isso, a sofrer por antecipação, ansiedade. A gente quer coisas que a gente acha que são direitos nossos. Não é assim que a gente ora hoje, que a gente vê muitas orações? É direito meu, eu tomo posse. Não, querido irmão, não é assim a postura do cristão. O Senhor tem algo para te dar, Ele vai te dar, amém? Ele vai te dar, é no tempo de Deus. Confia que a tua bênção virá no tempo dEle, amém? É isso que esse texto está tentando nos mostrar e nos ensinar diante de toda a narrativa. Mas pastor, como que pode? Agora nós também vamos fazer alguma coisa? Não, porque agora o reino que Jesus inaugurou não é mais um reino de uma nação, um reino geográfico, o reino de uma bandeira só. Agora a nação que Jesus constituiu é uma nação espiritual. São homens e mulheres de todas as nações, de todos os povos, tribos e todas as possibilidades de vida humana. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda a criatura. Ide por todo mundo. Agora, então, o evangelho de Cristo não é uma bandeira política. Agora, o evangelho de Cristo não é mais defendido por uma força militar.
O Evangelho de Cristo é defendido pelo poder do Espírito Santo de Deus atuando em nós. Como nós interpretamos isso aqui? Nós interpretamos historicamente, compreendendo que este texto nos diz da implantação de uma nação exclusiva, teocrática a Deus, e que agora em Cristo Jesus, Jesus Cristo inaugurou o novo Israel. Eu e você pertencemos então ao novo Israel, o Israel de Cristo Jesus, que se chama igreja, eclésia, que o apóstolo Paulo foi nos esclarecer, que igreja é este corpo místico de Cristo, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as épocas. E quem nos conduz então? Quem nos conduz? Cristo Jesus, por meio do Santo Espírito, que Ele nos chama à salvação, completando hoje a mensagem pela manhã, e nos chama à santificação. Deu para entender? Eu espero que quando você sair por aí, alguém falar que teu Deus é sanguinário, você vai falar, o Deus do antigo, você pode até concordar, o Deus do antigo é sanguinário, porque era o estabelecimento de uma nação, mas o Deus de Cristo Jesus é diferente. Ele não quer mais que nós ganhemos qualquer batalha agora na força militar. Ele quer que nós ganhemos as batalhas na força do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Essa é uma lição muito importante. Na verdade, isso é uma aula de hermenêutica. Mas é necessário para que a gente possa tirar algumas lições desse texto para nós aqui nesta noite. A primeira lição, então, que nós estamos tirando desse texto: o pecado é uma antecipação das promessas de Deus para as nossas vidas. Qual é o pecado? É eu querer antes do que Deus prometeu para mim. Deus não prometeu a bênção do sexo, mas prometeu a bênção do sexo aonde, irmãos? Aonde, irmãos? No casamento. Não tenha medo de falar, a palavra de Deus diz isso. A bênção do sexo é no casamento. Porque aí há complementariedade, aí há reciprocidade, aí há compromisso, aí se nascer um filho é bênção. Mas a pessoa quer o prazer antes do compromisso. Problema de Acã, eu queria ser mais rico que os outros. Esse aqui é o problema de alguns empresários, que vão sonegar o imposto de renda. Eu não quero pagar tudo que eu devo para o governo. Depois passa ali na frente, uma pessoa estava me contando uma história, e ele estava me dizendo que a pessoa foi sonegando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos caiu na malha fina. E aí ele foi ter que pagar os 7 anos para trás. Ele estava antecipando, ele estava usufruindo do que não era dele, e veio a conta, e ele disse que a conta foi muito cara, porque a dívida dele, se ele tivesse pago ao longo de todos os anos, teria sido resolvido com tranquilidade, mas ao longo dos anos ele teve que vender o apartamento para pagar as dívidas que se somaram por conta de todos os impostos, juros e multas e correções, porque ele quis antecipar. O pecado é você querer antecipar bênçãos. Eu e você precisamos andar em confiança em Deus, querido irmão, em confiança em Deus. Quem confia em Deus, descansa no Senhor, descansa no poder, como diz o hino antigo, descansa no poder de Deus. Quem confia, então, descansa, descansa. O Deus que te trouxe até aqui é o Deus que vai te levar amanhã. E o Deus que vai te levar amanhã é o Deus que, mesmo se as coisas ficarem difíceis, é o Deus que fará com que você continue andando. Você está aterrorizado com a guerra mundial? Não fique aterrorizado. A minha mãe passou pela Segunda Guerra Mundial. Minha mãe está completando 90 anos. E minha mãe disse que naquela época
faltou muitas coisas, e as coisas ficaram muito caras, e ficaram difíceis, e nós morávamos lá no interior do Mato Grosso do Sul, e dá para você imaginar que esses conflitos internacionais atingiram pessoas que estavam num rincão do Brasil assim, e a minha mãe continua e sempre continua dizendo: confia em Deus e descansa no Senhor. Vamos falar juntos? Confia em Deus e descansa no Senhor. Vamos falar com mais fé? Confia em Deus e descansa no Senhor. Qual foi o problema de Acã? Não confiou e não descansou em Deus. Mas também tem um problema de Josué. Josué teve que lidar com o pior conflito da vida dele, que foi a situação de Acã, que era estar diante de uma pessoa e tratar essa pessoa. Ele teve que tratar a vida de Acã. E qual foi o tratamento da vida de Acã? Levá-lo ao arrependimento, levá-lo ao esclarecimento, exortá-lo para que ele saia do caminho das trevas e ande para o caminho da luz. Lembram que o apóstolo Paulo, ao escrever a primeira carta de Coríntios, e por alguns autores eles falam que a primeira carta de Coríntios é conhecida como a carta severa, e a segunda carta de Coríntios é a carta severíssima, porque a primeira não resolveu a exortação que ele deu àqueles irmãos. E naquela igreja existia partidarismos, existia problemas de adultério, existia problemas com dons, existia problemas os mais diversos, até sectarismo existia no meio daquela igreja. Mas a segunda carta severíssima, o problema ainda foi piorando, e eles perderam a excrescência do entendimento de que eles foram evangelizados e caminharam com Cristo Jesus por meio do apóstolo Paulo. E então, para não dar ouvido ao que o apóstolo Paulo estava dizendo, eles começaram a dizer o seguinte: o apóstolo Paulo, ele não é apóstolo, então a gente não precisa ouvir o que ele está dizendo, nós vamos ouvir esses outros aqui que são apóstolos. E aí o apóstolo Paulo faz a sua defesa de quem ele é, e culmina isso no capítulo 12, quando ele diz que, olha, eu julgo tudo isso por esterco, porque o que importa é completar o que Deus me mandou fazer. Josué teve que aprender com Deus, aprender com o povo, aprender a lidar com as situações de pecado. Querido irmão, só há uma forma de lidar com o pecado: arrependimento, confissão e arrependimento. Senão vai gerar remorso, vai gerando escravizações, vai gerando enfermidades de alma, enfermidades de coração, vai adoecendo a mente, vai adoecendo os sonhos, vai deixando de sonhar, vai entrando em paralisias, e tudo porque não se confessa o pecado e não vai ao arrependimento. Por isso que esse texto, no capítulo 8, termina com Josué levando o povo a se lembrar da lei de Deus, para que nós não nos esqueçamos que o princípio de vida consta na palavra de Deus, na lei de Deus. Esse é o terceiro princípio. Nós precisamos descansar, confiar em Deus, e nós precisamos tratar os nossos erros, os nossos pecados. Agora, existe mais um fator aqui que é interessante nesse texto. A primeira conquista, ali em Jericó, foi dando volta e soprando as cornetas. A conquista aqui agora é diferente. Um exército vai na frente para atrair e outro exército fica ali para conquistar. A estratégia mudou. A palavra de Deus não muda, a verdade não muda, o valor da palavra de Deus não muda, os propósitos de Deus não mudam, nós não podemos mudá-los, a estratégia pode mudar. E como que a gente vai saber qual que é a estratégia certa? Nós
como povo de Deus, nós não podemos ser como os fariseus da época de Jesus, que estavam sacralizando estratégias. E Jesus, como nós vimos hoje pela manhã, se você não assistiu a pregação, assista, quando você chegar no canal do YouTube, assista a pregação de hoje, em que nós falamos ali sobre Jesus e o confronto sobre o sábado. E ali a gente tem um entendimento sobre isso, que as estratégias mudam, e aqui nós estamos vendo uma nova estratégia, Deus dando uma nova estratégia para o povo. Queridos irmãos, nos apeguemos à palavra de Deus, à verdade de Deus, mas não nos apeguemos às estratégias. As estratégias, elas são passageiras, as estratégias, elas vão modificando ao longo do tempo. E Josué obedeceu e ouviu que era um novo tempo e uma nova estratégia. Agora, a última lição que eu queria que você aprendesse junto comigo aqui nesta noite, verso 18. Disse o Senhor a Josué: estende a lança que você tem na sua mão na direção de Ai, pois nas suas mãos entregarei a cidade. Interessante. O que isso significa para nós, queridos irmãos? Significa que as ordens, os planos de Deus, a vontade de Deus, são simples. São simples. Na verdade, somos nós que complicamos tudo no reino de Deus. Você já parou para pensar? O quanto que nós complicamos a vida, complicamos o nosso relacionamento conjugal, complicamos nossa educação de filhos, complicamos nosso relacionamento em igreja, complicamos e tantas coisas. E Deus dá uma ordem para Josué: levanta a sua mão em direção a Ai, porque os que estão lá na frente vão ver, os que estão aqui vão ver que é a hora de atacar e que é a hora de fazer. Às vezes a gente está esperando Deus falar alguma coisa para nós, e a gente não percebe que Deus já disse, que Deus já mostrou. Deus falou para eles, lá no Êxodo, no capítulo 19, Ele falou lá: obedeçam a tudo o que eu vos ordenar, e eu abençoarei vocês. Obedeçam. Depois, Moisés escreveu, logo quando eles passaram e chegaram com as tábuas da lei, ele fala: se hoje vocês obedecerem e andarem nos caminhos, Ele vai abrir todas as portas, e Ele vai abençoar até 1000 gerações nossas. Antes de morrer, Moisés foi e fala para Josué: Josué, não fui eu que te mandei? Vá, não desanime, obedeça, 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 obedeça. Mas a gente gosta de complicar, a gente gosta de torcer as coisas, a gente gosta de se atrapalhar no meio do caminho e no meio da jornada. Tem gente que me pergunta: pastor, como que faz para ter um casamento bom? Como que faz para ter as coisas boas, as coisas acontecerem? Gente, é simples, é tão simples, eu fico até com vergonha de dizer, mas tudo que me perguntam, eu só encontrei uma resposta, porque eu aprendi na minha casa, que todas as coisas, quando ficam muito complicadas, só há um jeito de se encontrar solução, é com os joelhos no chão. Quando as coisas se complicam, vamos lá, nos joelhos no chão, diante de Deus, e fazer o que Deus quer, e fazer o que Deus quer. Quer ter um casamento bom, querido irmão e querida irmã? Irmão, ore pela sua esposa. Irmã, ore pelo seu marido. Quer ter filhos bons? Ore pelos seus filhos. Quer ter nora, genro bom? Ore por eles. Quer ter netos bonitos e bons? Ore por eles. Josué só teve a conquista porque lá no capítulo 7 ele foi orar a Deus.
Mas quando ele se levantou, depois de ter orado a Deus, ele saiu para obedecer a Deus. Eu tenho aprendido, queridos irmãos, que na grande aventura da vida, o melhor lugar para se estar, o lugar onde você pode experimentar uma paz que não tem fim, o lugar onde você pode experimentar uma acolhida que supre todas as tuas necessidades, um lugar onde pode te trazer insights maravilhosos pelo que você vai fazer, pelas coisas que você tem para resolver, o melhor lugar para quando você tem um problema, uma dificuldade muito grande, aos pés do Senhor Jesus. E eu gostaria de terminar usando uma frase que é muito batida para todos os crentes: com muita oração, muito poder; com pouca oração, pouco poder; sem nenhuma oração, nenhum poder. Josué conquistou Ai, mas antes de conquistar Ai, ele foi tratar o pecado de Acã. Mas antes de tratar o pecado de Acã, ele foi orar e buscar a direção certa de Deus. Jesus disse isso: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E lá em João capítulo 15 ele diz: sem mim nada podeis fazer. Israel experimentou o gosto amargo da derrota, chorou e pranteou a morte de seus soldados, porque achou que poderia fazer alguma coisa na vida sem Deus. Jesus veio para nos ensinar: sem Jesus nada podemos fazer. Que nessa noite a decisão do nosso coração seja andar com Cristo Jesus todos os dias das nossas vidas. E se algo acontecer no meio desse percurso, talvez você cometa um deslize, um pecado, vá diante dele urgente, confesse o seu pecado, se arrependa, que ele dará para você todo o perdão que você precisa. E se algo acontecer na tua casa que você precisa e que você não sabe como resolver, vá lá no trono da graça dele e ore, porque ele vai resplandecer da glória dele e vai te trazer a solução. E se algo acontecer ao teu redor, vá diante dele e clame a ele, porque ele trará a solução. E se algo acontecer nesse mundão todo como está acontecendo, confia em Deus e descansa nele, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele é o soberano de todas as nações. Feche os teus olhos, nós estamos diante dEle. Fale com Ele agora, coloca a sua vida diante dEle e ore ao Pai Celeste. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que nossas vidas estejam completamente entregues a Ele. Hoje você precisa entregar a sua vida a Cristo Jesus? Se esse é o desejo da tua vida, levanta sua mão, eu quero orar por você nessa hora. Quero rogar a Deus que Deus te abençoe e te visite com o poder dEle. Amém. Amém. Meu Deus e meu Pai, que o Teu Espírito fique ecoando em nossas mentes e corações, a não nos esquecermos de que o melhor lugar é estar aos Teus pés, de que a melhor maneira de viver é obedecer a Tua palavra, e que Teu Espírito nos leve a compreender que a Tua graça nos cura, nos liberta e nos transforma, que a nossa confissão anula o nosso escrito de dívida, o nosso pecado. E principalmente, ó Pai, que quando colocamos nossas vidas em Tuas mãos, podemos ter a certeza de que o Senhor conduzirá o nosso viver todos os dias. Por isso, Pai de amor, Pai Celeste, Tu que és o soberano de todas as nações, venha nos abençoar com a Tua graça,
com a tua força, com a tua sabedoria. Que o Senhor venha nos guardar e nos livrar de todo o caminho mau. Que o Senhor nos conduza ao centro da tua vontade e do teu querer. E que ao sairmos daqui, ó Pai querido, sejamos abençoados, guardados pelo Senhor. E rogamos, ó Pai, que o teu amor, a graça do teu Filho Jesus Cristo e as preciosas e santas consolações do teu Espírito Santo estejam a repousar em nossas vidas e sobre a vida de todo o teu povo espalhado sobre a face da terra. Ansiamos a tua volta, ó Cristo Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Guarda-nos para estarmos firmes na nossa fé, para estarmos firmes e constantes para o nosso encontro contigo. Nos guarde na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém.